como começar a análise de um contrato, né? Então, e é incrível como realmente, mesmo alguns alunos e colegas advogados mais experientes, né, como quando começam a se dedicar à nossa área, né, do direito imobiliário, mais voltado para aquisição de imóveis, trabalhar com construção civil, esse tipo de questão, eu percebo que às vezes bate um pouquinho de insegurança, né, para verificar quais seriam os pontos de avaliação, né, que o advogado deveria se alertar, prestar atenção, cuidar, né, no momento em que ele tem que revisar um contrato, é chamado ou a produzir um contrato ou a revisar um contrato. Né? E uma das coisas que eu sempre pontuo, né, hoje eu vou pontuar algumas outras coisas, tá? Mas um norte, assim, que na minha perspectiva é muito, muito importante para nós advogados, é que a gente sempre parta dos objetivos do cliente. Se alguém me pedir para olhar um contrato, né, pura e simplesmente, eu até vou dizer para vocês que pela pura experiência, que eu já tenho visto muita coisa, eu até vou conseguir deduzir muitas coisas. Tá? Eu até irei conseguir deduzir muitas coisas e, quiçá, poderia até ter uma opinião jurídica interessante sobre o documento que me foi apresentado, por ter visto muitas coisas práticas na vida, por muitas experiências. Mas mesmo assim, ainda assim, eu garanto às senhoras ou senhores que eu teria uma série de dúvidas para questionar numa entrevista com esse cliente que me procurou. Por quê? Porque é o negócio que a pessoa fez e a situação, os seus objetivos em relação a este negócio que deveriam nortear a minha condução, a minha interpretação desse negócio jurídico. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos para vocês. Imagina que o cliente me procurou dizendo que a parcela está muito elevada. Bom, é o mesmo contrato. Imagina que é o mesmo contrato, só que o cliente me procurou com um objetivo, né? O objetivo dele, ou seja, o objetivo dele é solucionar esse problema de por que essa parcela está tão elevada. O que vai acontecer? Eu vou acabar interpretando esse contrato na busca pela identificação de possíveis encargos que ou estejam sendo cobrados em desacordo com o que foi pactuado, ou seja, que não estão previstos no contrato. Eu vou pedir para ele dar um extrato do saldo devedor, eu vou tentar entender. Olha que eu já saí do contrato. Aí eu vou ver o extrato do saldo devedor e vou olhar o contrato para ver se os critérios que estão descritos no contrato correspondem ao saldo devedor que está sendo realizado. Então, imagina que chega lá um contrato com saldo devedor calculado dá um exemplo bem trivial, pelo INCC. Aí eu vou para o contrato e está previsto que depois da entrega do terreno era IPCA. Pronto, já identifiquei um erro. Ah, tu está avaliando o contrato? Sim, eu estou avaliando o contrato. Mas veja que eu já saí fora do contrato. Vocês percebem isso? Que a gente sai fora do contrato? Para avaliar muito bem um contrato, eu tenho que sair fora do contrato. Vou dar um exemplo para você que eu estou trabalhando essa semana mesmo, tá? Então, eu tenho um cliente investidor, o investidor eventual, não o investidor profissional, tá? Então, tem um cliente investidor que ele adquiriu um imóvel e ele está tentando vender esse imóvel, né, por 400 mil reais. Ele teve um problema lá com uma construtora que ela atrasou a obra. E a construtora está devendo para ele o atraso de obra. E ela não quer pagar para ele o atraso de obra. E ele estava devendo uma última parcela para a construtora. E o que ele fez? Ele reteve essa última parcela. Né? A última parcela era 50 mil reais, a parcela final. Ele já tinha pago quase tudo, só faltava 50. O que ele fez? Depositou em juízo e disse para o juiz, juiz, eu quero que seja descontado na minha última parcela, compensado, o atraso de obra que eles me devem, e ele também pediu um dano moral. Pois bem, isso depende de uma definição judicial. E o que ele precisa? Ele precisa que o juiz libere o imóvel para ele, porque a construtora trata ele como inadimplente. Mas, na verdade, quem está inadimplente é a construtora para com ele. Atrasou a entrega da obra e, quando entregou, não quer pagar as perdas e danos pelo atraso de obra. Então, o que ele teve que fazer? Depositar em juízo o valor para ficar, né, sem mora. E ele fez isso e conseguiu, e está tudo certo. Só que agora ele quer vender o imóvel e conseguir um comprador. O que a gente precisa? Precisa de uma liminar para liberar esse imóvel, né, para que transfira em definitivo para o nome dele. Bacana, né? Tudo certo. Ele conseguiu, né, esse mês foi liberada então a liminar para passar para o nome dele para ele poder vender. Aí vem o contrato. Estou falando de contrato, Rafael, por que está contando esse caso? Agora vamos para o contrato. Então vejam só,
Aí vem para mim um contrato de promessa de compra e venda. Aí eu vou usar a pergunta do colega. Como começar a análise de contrato? Depois eu vou voltar para o caso dele, tá? Bom, nesse caso que eu acabei de narrar, como começar a análise do contrato, a minha preocupação vai ser bem simples e específica. Eu quero que o comprador saiba que está pendente o cumprimento de uma ordem judicial. Porque, vejam, entre o juiz liberar para venda, que aconteceu, a decisão já está pronunciada, e isto acontecer, pode demandar um tempo. Imagina que o adversário queira recorrer, imagina que o adversário queira descumprir a ordem judicial. Mas se... é possível. A empresa, às vezes, está tão desorganizada que ela descumpre a ordem judicial. Aí, daqui a pouco, eu vou precisar, para cumprir essa ordem, ao invés da empresa que foi intimada para transferir o imóvel para o meu cliente, daqui a pouco eu vou precisar do mandado de adjudicação. Quanto tempo vai levar isso? Eu peticionar, vai para o juiz, sai um mandado dirigido ao registro de imóveis. Então, vejam só. Tudo isso eu estou dizendo para vocês que... Por quê? Porque eu vou ter que ter uma cláusula dentro do meu contrato que preveja que está pendente esse desdobramento. É um tipo de análise vinculada com o caso que eu estou cuidando. E uma outra preocupação minha é a seguinte. E a comissão da corretagem? Imagina que, sei lá, sabe como é que é cumprimento de ordem judicial? Demora aí mais de 90 dias e o comprador diz, não quero mais esperar, vou sair fora. Né? Então eu já vou prever uma cláusula dizendo que se ele quiser sair fora pelo atraso judicial, que ninguém paga multa para ninguém, porque o meu cliente não domina o prazo judicial. Ele não tem como prever isso, né? Ele não manda no juiz. Ele já conseguiu a ordem judicial, que está correta. Ele tem direito de vender. Agora, o cumprimento dela ele não domina. Então eu já previ lá uma cláusula dizendo que se for desfeito o negócio por demora judicial que não depende dele, ninguém paga multa para ninguém. Já protegi meu cliente. E a comissão? Idem. Ninguém paga para ele. Mas o corretor ele fez a aproximação, deu certo, não é culpa dele. Não é culpa dele, não é culpa do vendedor, não é culpa do comprador. Então, tá todo mundo de acordo? Vamos fazer esse negócio assim? Tá. Então tá lá no contrato essa previsão. Vejam como é bem específico, né? Veja como é bem específico isso. Então, como começar a análise do contrato? Eu dependo muito do que está acontecendo e os objetivos da pessoa que está me procurando. Então, olha só, ele tinha dito, né, que ela adquiriu o terreno, está com dificuldade de pagar, mas ela não quer sair fora do terreno. Né? Ela já começou a obra no terreno. Né? Então, imagina que a cliente ela quisesse desfazer o negócio. Bom, aí a resposta como começar a análise do contrato é outra. Né? Porque daí eu iria para as cláusulas de rescisão. Tecnicamente, você sabe que é resolução, né, que se chama, mas normalmente nos contratos está lá, rescisão. Para nós, tanto faz. Na prática, é importante que a gente vá na cláusula certa. Aí eu iria examinar as hipóteses de desfazimento, as multas que estariam ensejando, né? E aí eu iria conversar com ela sobre isso na parte do contrato. Mas também teria uma análise extracontratual, tal qual eu mencionei no início, que é eu chamar a cliente para entrevista. Eu entrevistaria ela perguntando a ela o seguinte: minha amiga, entendi que você quer sair desse contrato e o que está te motivando mais é a questão da parcela. Né, porém, como dizem os americanos, é possível que esta empresa tenha cometido alguns outros erros em relação a você, que talvez também reforçassem esse pedido de desfazimento do negócio. Um exemplo seria o atraso de obra, né, que enseja a resolução do negócio. Outro exemplo seria a não entrega de coisas importantes, né, como áreas comuns, como um saneamento, como estrutura de rua, como eu não sei como é que era, um terreno em condomínio, me explica que projeto é esse. Aí, provavelmente, possivelmente, nessa entrevista, ela me encheria de informações, né, que eu iria captar. Informações necessárias, informações desnecessárias. As desnecessárias eu elimino, né, fico lá só como uma memória de compreensão do caso, e as necessárias eu foco. Então, ela iria me dar algumas informações que eu poderia utilizar a favor dela, como, por exemplo, o fato de falhas na entrega deste objeto, né, deste imóvel. Imaginemos que determinada falha tenha causado a ela um custo extra. Né? Ela tem dito assim, olha, Rafael, estava previsto lá que ia ter um calçamento e eu tive que fazer. Estava previsto lá que ia ter um acesso de luz, eu tive que chamar e botar o relógio. Ou estava previsto lá que ia ter uma área comum, eles estão em negociação, não entregaram nunca. Daqui a pouco, eu posso pegar estas informações que ela tenha
me dado e transformar estas informações em uma negociação. Então, o caso dele é que ela quer reduzir, ela está com problema de que está com alto custo, né? Para além da análise dos encargos, que eu já vou voltar, eu posso também identificar algumas dessas falhas para trabalhar descontos, né, naquela nossa lógica, que é uma lógica de direito civil já bem antiga, do quanti minores, ou seja, será que não existem coisas que foram prometidas e vendidas e não foram feitas e entregues, que daqui a pouco seja do interesse da própria construtora não entregar, e trocar por um desconto neste preço? Uma coisa que eu sempre percebo, pessoal, é que nesses casos, quando a pessoa chega com um foco, né, num ponto, como é o caso dele, que ela diz, a parcela tá pesada para mim, eu estou construindo e tal, então a pessoa só olha para a parcela, né? É como se estivesse cega para outras oportunidades. Então, isso eu gostaria que vocês compreendessem. A gente, quando está avaliando um caso, nós não podemos, né, a gente tem que ter o mesmo objetivo do cliente, que é o problema da parcela, mas nós não podemos ficar com um foco fechado. Nós temos que observar mais coisas, né? Então, essas outras informações que o cliente nunca pensou em reclamar, elas talvez possam ser fundamentais para a gente desenvolver algum tipo de negociação. Mas eu também identifiquei no contrato que existem algumas cláusulas que estão fazendo com que a parcela fique muito pesada, muito excessiva. O que eu posso dizer, embora o dado não tenha me municiado com maiores informações, né? Não é incomum hoje em dia que algumas construtoras estejam tentando ganhar o papel do banco. E aí eu iria para as cláusulas de fixação da forma de pagamento do preço. Nós temos o preço do terreno lá, que pode ter sido, sei lá, 200 mil reais, né? E a forma de pagamento do preço era 10 mil mais parcelas de 1.000. E a pessoa achou que era barbada, ela tinha os 10 mil, ela tinha os 1.000. Só que ela não se atentou que a forma de amortização do saldo devedor, com esses 1.000, ela era tão insignificante que faz com que o saldo devedor aumente muito rápido. Logo, a parcela vai aumentando demais. O que é isso, a amortização do saldo devedor, Rafael? A amortização do saldo devedor é um método que o financeiro utiliza, um dos vários métodos que existem que o financeiro utiliza para amortizar os pagamentos, né? Então, eu posso ter um método em que eu estou amortizando de forma simples, pagou 1.000, deduz 1.000 lá do saldo devedor, ou eu posso ter um método financeiro mais sofisticado, mais complexo, como, por exemplo, os bancos usavam muito nas décadas passadas, que é a famosa tabela Price. Hoje em dia eles usam bastante a tabela SAC, né? O que são essas coisas? São, na verdade, mecanismos financeiros de amortização, em que a maior parte dessa parcela de R$ 1.000 não está amortizando o saldo devedor. A maior parte dela é utilizada para amortizar só o juro do saldo devedor. Que é outra coisa que às vezes os clientes não sabem e muitas vezes os advogados também não sabem, pessoal. Isso é bom para a gente alertar as pessoas que estão fechando contratos, né, em que o saldo devedor é muito elevado. Então, o que as pessoas às vezes não se dão conta? Que ela olha para a entrada que é 10 mil, olha para a parcela que é 1.000 e acha que cabe no bolso e está tudo certo. Só que se é 200 mil reais o teu imóvel, nesse caso do terreno, que eu estou chutando aqui como 200 mil, se o saldo inicial devedor, né, a partir do momento que ele pagou 10 mil, ele deve 190. Tá? E no mês seguinte ele não vai dever 189 porque pagou mais 1.000. Ele vai ver, no mês seguinte, o que vai acontecer? O saldo devedor dele vai aumentar, possivelmente pelo INCC, né? Então já vai lá aumentar, digamos que 0,30, 0,5, né, em relação ao INCC que está sendo praticado hoje em dia. Tá? Isso aí significa, pessoal, em torno de uns 500, 600 reais, ele já aumentou, né, esse valor. Se a consultora está cobrando 1% ao mês, não são todas que cobram, tá? Algumas não cobram nesse período, que é o ideal. Mas se ela é daquelas que cobra 1% ao mês, ele já aumentou 1% sobre esses 190 mil, né? O que é 1% sobre 190 mil? É quase 2 mil reais, então mais que a parcela. Então a pessoa está alerta. Será que ela está alerta? Será que ela está consciente de que isso está acontecendo? Né? Será que ela está consciente de que isso irá acontecer? Isso eu costumo orientar na hora que a pessoa está fechando a compra.
né, para que ela entenda o que irá acontecer com o seu contrato. Agora, imagina que, para além de estar aumentando esses quase 2 mil por mês, né, aliás, mais de 2 mil por mês, INCC mais, ainda esteja sendo aplicada uma tabela price que ela acaba utilizando o pagamento mensal para pagar o juro e não o saldo devedor, maior parte do juro e não o saldo devedor, então essa bola vai crescendo cada vez mais, né? Então isso é uma preocupação, essa compreensão de que esse saldo vai aumentando bastante, é uma preocupação de todo bom pagador, né? Por quê? Porque a dívida vai ficando grande. E ao mesmo tempo, pessoal, a parcela, algumas construtoras, elas fazem assim, ó, a parcela fica fixa até a entrega do imóvel. Aí o bolo cresceu, cresceu, cresceu. O 190 na hora da entrega do imóvel já é 270, por exemplo, né? Em virtude de tudo isso que eu falei. E aí eles financiam, e aí você fica devendo um financiamento. Ou, né, elas mantêm o parcelamento direto com a construtora. São duas possibilidades. No que se mantém o parcelamento direto com a construtora, aí a parcela vai aumentando. E é isso que deve estar acontecendo no caso do dado. Por quê? Porque no caso dele, a cliente está reclamando da parcela. Então, possivelmente, eles já estão aumentando a parcela na proporção em que o saldo devedor aumenta. E é isso que a cliente está sentindo. Né? É isso que ela está sentindo. Bom, e qual é a solução, Rafael? Se é isso que está acontecendo, nós temos que entender, né, alguns mecanismos de defesa que nós teríamos para colocar na mesa e discutir, até por notificação extrajudicial inicialmente. Por exemplo, se está sendo feito exatamente da maneira como eu narrei, né, atualização, juro e sistema de amortização financeiro que é ruim para a pessoa, eu vou colocar tudo isso na minha notificação e vou colocar a empresa em questionamento, dizendo o seguinte: olha, vocês estão fazendo papel de banco, vocês não poderiam estar fazendo esse papel de banco. Vamos sentar para negociar isso aí? E o IGPM, em determinado momento, cresceu muito, então por isso que ela praticamente dobrou aqui a parcela. Então, olha só, pergunta do Dado, como começar? Né? Que trabalho eu posso oferecer? Ele perguntava lá como começar, eu já respondi. Agora, que trabalho ele pode oferecer? Eu já ofereceria de antemão essa notificação extrajudicial em que eu colocaria tanto, eu dividiria em 2 tópicos, tá? Primeiro tópico, as perdas e danos relacionados a falhas na infraestrutura, falhas, diligências que ela teve que resolver, elencaria tudo e os custos que ela teve com isso. E segunda parte da notificação, eu trabalharia daí, sim, os critérios de amortização, tá? E aí questionaria essa situação, né, do método de amortização. Eu sei que isso não é uma coisa muito fácil para nós advogados, eu costumo me valer de um assistente técnico, né, uma pessoa que sabe fazer os cálculos para mim, eu sei os critérios, eu sei o que eu quero discutir, e aí eu pediria para ele, fulano, me faz, por gentileza, um cálculo aqui, em que para verificar se eles estão, primeiro, corrigindo corretamente esse saldo devedor, se a parcela está correta. Esse é o primeiro cálculo que ele tem que fazer para mim. E, na sequência, eu poderia defender, por exemplo, se é mais vantajoso para o teu cliente o IPCA. Por quê? Porque nas vendas em planta, né, que é o que está aparecendo que é o teu caso aqui, o STJ tem dito que a sequência de pagamentos deveria ser pelo IPCA, também é bem defensável, tá? E ainda existe uma outra tese que também eu trato lá no curso, que falar naquela aula para pegar lá o precedente, que é o trocar tudo pela Selic. Eu sei que a Selic hoje está muito elevada, mas ela já teve bem baixa em 2020, 2021. Se o teu contrato vem de lá, talvez ela tenha um impacto positivo para você, né? Até porque, em tese, a pressão maior hoje em dia é para redução da Selic nos próximos 10 meses, né? Isso vai começar a acontecer em algum momento, né? A partir ali de outubro, provavelmente isso vai começar a acontecer, tá? Salvo, claro, algum problema, né, que surja nesse período, um cisne negro, né? Mas, por enquanto, essa é a perspectiva. Bacana? Então, o primeiro momento é chamar eles na mesa para negociação. É isso que tu tem que fazer, ok?